Vamos lá, pessoal. Bora na gravação do Salão do Hanson de Jeová. Está na segunda reunião Estúdio Sentinela com Marcos Gleison e o irmão Christian. Leitura. Tá mais para frente ainda o estudo. Tá mais adiantado um pouquinho, porque eu tive que fazer alguns testes aqui no, no som, né, no material. Aí tive que tive que mexer aqui nos algoritmos aqui. Deixa eu só voltar aqui onde estava. É só. Aí agora sim. Aí se não vocês não vão ver direitinho aqui. Mexer nos algoritmos. E a reunião está bem adiantada um pouquinho. Eu tive que fazer o teste na primeira reunião para postar separadamente, né? Não sei se o pessoal vai gostar das gravações, mas eu estou fazendo isso como eu tinha dito na outra gravação. Não é para poder parecer, não é para falar, não, sou melhorzão da turma, tudo mais, não. É para servir Jeová da melhor forma possível, pregando, só um tipo de uma pregação, né? Uma evangelização melhor que poder fazer Jeová da melhor forma possível. E estamos aí pregando no meio das lives, gravações. Ok. Tem a gravação da live do Salão do Reino do Jeová, tanto em Buzzcast, site de transmissões em áudio e vídeo, né? A pessoa não vendo aí, do que gravação para o YouTube. Vamos lá, vamos preparar aqui o material. A gente já está gravando. Ok. Deixa eu preparar o algoritmo. E a gente vai preparando aqui. Mas Satanás queria testar Jó ainda mais. Então, que limites claros Jeová estabeleceu para Satanás e por quê? Vamos deixar nossa irmã Alexandra. Então, Jeová permitiu que Satanás testasse Jó, mas não deu a ele autoridade para atacar a vida dele, ou seja, tirar a vida dele. E Jeová usou a sua autoridade e poder para proteger Jó e mostrar que ele é um Deus justo e amoroso. Isso, muito bem, Alexandra. Obrigado pelo seu comentário. Ainda a irmã Ivonete. Então, isso mostra para nós que Satanás ele foi obrigado a obedecer, né? A não ultrapassar o limite que Jeová tinha permitido. E isso continua até hoje, né? A gente tem que tomar cuidado, porque quando ele acusou Jó, ele acusou a nós também. Mas Jeová também vai fazer a mesma coisa. Ele não vai permitir que Satanás nos teste além do permitido por ele. Isso, muito bem, irmã Ivonete. Obrigado pelo comentário. E como é que essa gravura nos ajuda a entender isso de uma maneira mais clara? O que nós podemos ver nessa gravura? O irmão Christian. Aí fica claro aqui o desrespeito de Satanás para com Jeová, né? Na nossa cultura, apontar o dedo para alguém, né? É algo muito feio, principalmente quando alguém está em posição de autoridade, né? Então, Satanás, ele não só estava desrespeitando a Jeová, mas ele estava desrespeitando Jeová na frente dos anjos, né? Mas Jeová, ele foi muito sábio e permitiu que Satanás tentasse provar o ponto dele. Isso, muito bem. E aí, quando Jeová pôs limites, o que ele mostrou para Satanás e para aqueles outros anjos? Irmão Alex? Que quem é o Todo-Poderoso é ele. Satanás, naquele momento, eles obedecessem, eles faziam o contrário, com certeza Jeová poderia, teria que direito de destruir ele ali. Assim como no início do mundo. Satanás ele é uma pessoa muito esperta, né? Um espírito muito esperto. Ele não questionou o poder de Jeová no início do mundo, ele questionou o modo de governar, porque se ele questionasse o poder, aquele momento também seria destruído. Isso, muito bem, Alex. Obrigado pelo comentário. Vamos entender então por que Jó permitiu que isso acontecesse com Jó? Vamos ler Jó, capítulo 2, os versículos de 2 ao 6.
E aí vamos deixar a irmã aqui que nos visita. Tabata. Tá. Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Ele ainda, ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: Pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará a tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. Muito bem, Tabata, obrigado pela leitura. Agora vamos ler o parágrafo 10. Dessa vez, Satanás intensificou seus esforços para fazer com que Jó parasse de servir a Jeová. Ele disse que Jó com certeza iria abandonar a Jeová para salvar a própria vida. Para mostrar que Satanás estava errado, Jeová permitiu que ele atacasse Jó com uma doença. Só que, mais uma vez, Jeová estabeleceu limites. Ele disse: Não tire a vida dele. E Satanás não teve escolha, a não ser obedecer. Vemos, mais uma vez, que o soberano estava no controle durante a provação de Jó. Tanto é que Satanás não pôde ir além dos limites que Jeová tinha colocado. Então, por que Jeová permitiu que Satanás tentasse Jó ainda mais? Vamos deixar a irmã Poliana? Então, Satanás ele tinha certeza que Jó ele iria abandonar Jeová, né, para salvar a sua vida. E Jeová queria mostrar para Jó, para Satanás, que ele estava errado. Então, ele permitiu que ele atacasse ele com uma doença, mas ele mostrou para Satanás que ele estava no controle da situação, né? Que ele colocou limite no que iria acontecer. Ele falou que ele não poderia tirar a vida de Jó. E Jeová não deu opção para Satanás, né? Então ele não tinha opção de não obedecer essa ordem de Jeová. Então Jeová ele estava no controle do que estava acontecendo. Isso, muito bem, irmã Poliana, obrigado pelo comentário. E o que nós aprendemos até aqui, irmãos? Por que que é muito bom para nós? O que que pode ser de ajuda para nós? O que nós aprendemos sobre o relato de Jó até aqui? A irmã Beatriz? Então, até aqui, né, com esse relato de Jó, nós aprendemos que não importa qual seja a provação que passamos, né? Jeová ele vai estar sempre no controle. Jeová só vai permitir a Satanás fazer aquilo que Jeová for deixar, né? Então, Satanás nunca vai poder ir além do que Jeová permitir a ele. Então, isso é muito bom, muito animador para nós, né? Saber que podemos passar por qualquer provação, mas Jeová vai estar sempre ali do nosso lado, né? Vai nos proteger, não importa o sofrimento que seja. E Jeová vai estar sempre pondo limite em Satanás. Isso, muito bem, irmã Beatriz, obrigado pelo seu comentário. E aí, irmãos, talvez nós estamos enfrentando algum problema de saúde, aí depois começamos a ter problemas financeiros, aí vem problemas talvez emocionais. Será que então, mediante tudo isso, significa que nós não estamos tendo a ajuda de Jeová? Será que tudo aquilo que Jó passou e todo momento nós estamos aprendendo que Jeová estava do lado dele? Então, o que que isso pode nos ajudar também? Quando nós começamos a enfrentar várias dificuldades ao mesmo tempo. A irmã Benícia? Então, com esse exemplo, nós aprendemos que, independente do que nós estamos passando, Jeová vai estar do nosso lado, nos dando todo o auxílio possível. Isso, muito bem, irmã Benícia, obrigado pelo comentário. Aí do irmão Júnior? E falando nesse assunto também, eu lembrei do texto diário de ontem, que Paulo ele tinha falado que Jeová ele podia permitir isso para esses problemas, que nós possamos ser treinados, nos fortalecer, e se a gente focar nos pontos positivos, nós podemos melhorar, enfrentar essas situações, ficar mais fortes e aprender, continuar perseverando. Isso, muito bem, Júnior, obrigado pelo comentário. Aí do irmão Anthony?
A gente tem que lembrar que Jeová ele está no controle de tudo. E dessa forma fica muito mais fácil a gente entender. Porque nessa situação de Jó, Jeová não permitiu que tirasse a vida dele. Mas e nós? Dependendo da situação, a gente vai ter que dar a nossa vida. Mas a gente sabe muito bem que Jeová nos promete a ressurreição. Então a gente não pode esquecer que Jeová está no controle de tudo. Isso, muito bem, Anthony. Obrigado pelo comentário. Aí do irmão Christian. E ainda sobre esse ponto que o Anthony mencionou, assim como Jeová ele está no controle da situação, podemos pensar também que estamos no mesmo estágio em que o Jó estava sofrendo, né? E se estamos no mesmo estágio que Jó estava sofrendo, isso significa que em breve também seremos recompensados, né? Assim como nós vamos ver no decorrer do estudo. Então, talvez estejamos sofrendo agora, mas concentrando no que pode estar acontecendo no céu nesse momento, no que está envolvido nesses assuntos espirituais, porque nós estamos envolvidos nos mesmos problemas, no mesmo assunto levantado por Satanás naquela época. Então precisamos nos esforçar para provar que Satanás está errado e Jeová com certeza vai nos dar a nossa recompensa. Isso, muito bem, Christian. Obrigado pelo comentário. Então, irmãos, mesmo que várias situações difíceis estejam nos acontecendo, a gente está perseverando. Jeová está dando força para a gente perseverar. Não é o que ele fez com Jó? Jó passou por várias situações, mas ele manteve a integridade, ele não amaldiçoou Jeová. Então, quando nós enfrentamos esses desafios e continuamos perseverantes, firmes, mesmo cambaleando, significa que Jeová está dando para a gente a força. Ele está dando para nós a ajuda. Ele não promete que nós não vamos ter problemas. Ele promete que vai nos ajudar a lidar com eles e em algumas situações vamos ficar livres dos problemas. Mas o que nós confiamos é que lá no novo mundo é que vamos realmente ficar livres. Então isso é maneira de entendermos que Jeová está do nosso lado, porque ele promete que vai acabar. Assim como ele fez com Jó. Jó acaba com o sofrimento de Jó. O Jeová acaba com o sofrimento de Jó. Vamos começar a ver isso a partir do parágrafo 11. Mas vamos ler primeiro aí Jó, capítulo 42, versículos 10 e o 13, depois teremos a leitura do parágrafo. Vamos deixar a irmã Lidiane ler para nós, por favor? Depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Jeová acabou com a tribulação de Jó e restaurou a sua prosperidade. Jeová lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e suas irmãs e todos os seus antigos amigos foram visitá-lo e tomaram uma refeição com ele na sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram por causa de toda a calamidade que Jeová tinha deixado vir sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro e uma argola de ouro. Assim, Jeová abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. E Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Muito bem, Lidiane, obrigado pela leitura. Vamos ler o parágrafo. Quando ficou claro que Jó iria permanecer fiel, Jeová não permitiu que Satanás continuasse com seus ataques. Além disso, Jeová agiu para acabar com o sofrimento de seu servo. Mais uma vez, não havia nada que Satanás pudesse fazer. Ele não tinha o poder para impedir Jeová de proteger e abençoar Jó. Então, de acordo com Jó 42, 10 ao 13, como Jeová recompensou Jó depois de acabar com o sofrimento dele? Vamos deixar a irmã Karina? Então, Jeová, ele não permitiu que Satanás continuasse ali com seus ataques contra o seu servo Jó. Então, ele agiu para acabar com o sofrimento dele. É tanto que no versículo fala que Jeová deu a ele em dobro tudo o que ele tinha. E no final, lá no 12, lá fala que Jeová abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Então, mais uma vez, Jeová mostrando ali que ele estava no controle. Isso, muito bem, irmã Karina, obrigado pelo comentário. Ainda a irmã Ivonete? E aqui na leitura do texto, no final, a gente viu que, como a Karina comentou, Jeová ele deu tudo para Jó em dobro. Mas nós percebemos aqui no versículo 13 que ele falou assim, ó, e ele veio a ter 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jeová não deu o dobro de filhos, deu o dobro de animais, as coisas que ele tinha materiais. Porque esses animais não voltariam.
Então, quando que Jó receberá seus filhos em dobro? Ele vai receber na ressurreição. Jeová vai trazer os 10 filhos que ele tinha perdido antes e os 10 filhos que ele ganhou depois. Aí acaba de cumprir o que ele tinha prometido. Isso, muito bem, irmã Ivonete. Obrigado aí pela boa observação e bom comentário. Vamos ver mais aí no parágrafo 12. Durante os últimos dias, muitos têm visto Jeová usar o seu poder em favor deles. Por exemplo, em 1945, durante o nazismo, 230 testemunhas de Jeová que estavam em um campo de concentração sobreviveram a uma marcha da morte. Depois de passarem por essa situação terrível, elas escreveram o seguinte: um longo período de prova passou sobre nós, e aqueles que foram preservados, tendo sido como que arrancados da fornalha ardente, não têm sobre si nem o cheiro de fogo. Pelo contrário, estão cheios de vigor e de poder da parte de Jeová. Só temos um desejo depois de termos ficado na cova dos leões: que nos seja permitido servir a Jeová por toda a eternidade. Isso, em si, seria nossa maior recompensa. Então, dê um exemplo que mostra o resultado de confiarmos no poder que Jeová tem de salvar seus servos. Irmão Edilson. Aí o exemplo aí é de em 1945, durante o nazismo, 230 testemunhas de Jeová que estavam em um campo de concentração serviram a uma marcha da morte. Depois de passar essa situação terrível, elas escreveram o seguinte: um longo período de prova passou sobre nós. Daqueles que foram preservados, tendo sido como que arrancados da fornalha ardente, não têm sobre si nem o cheiro de fogo. Pelo contrário, estão cheios de vigor e de poder da parte de Jeová. Muito bem, irmão Edilson, obrigado pelo comentário. E por que que esses irmãos estavam felizes, mesmo tendo passado ali como que por uma fornalha ardente? Por que que eles depois, no finalzinho, ainda falaram que estavam felizes? O que que eles conseguiram? O irmão Noel? Isso mostra para nós que a felicidade deles foi permaneceu com vida, quer dizer, saiu daquela grande tribulação, daquela guerra, e eles passaram com vida. Jeová salvou eles, recuperou eles de volta. Então, eles passando com vida, a felicidade deles foi como se fosse uma ressurreição. Eles tinham morrido, mas ressuscitou novamente. E Jeová fez isso, trouxe eles com vida, e com certeza a felicidade deles duradoura, durou por muitos anos ainda. E mostra que em breve, muitos daquele ainda vai ser ressuscitado ainda. E com certeza nós também somos assim. Se nós realmente permanecer confiante em Jeová, o que nós passar hoje, com certeza, em breve, isso vai ser esquecido. Teremos grande felicidade de viver no futuro com vida e paz. Isso, obrigado, irmão Noel, pelo comentário. Ainda, irmão Alex. Pegando uma deixa ainda, tem uma sentinela, né, uma publicação nossa que chama O Nazismo e o Testemunho de Jeová. Esse mesmo período aí, esse amor foi tão intenso que aqui, se a gente lê o relato lá, tiver essa oportunidade, vai mostrar que tem mesmo pessoas nazistas, devido ao grande amor que teve entre os irmãos uns aos outros, eles também se tornaram testemunhos de Jeová, devido a esse grande amor. Então é um grande exemplo. Isso, muito bem, Alex, obrigado pelo comentário. Aí, irmãos, depois de tudo que eles passaram, eles estavam perseverando, eles continuaram servindo a Jeová. Aí fala que eles só queriam continuar servindo a Jeová por toda a eternidade. Depois de tudo que passou, eles olharem para trás e verem que mantiveram a lealdade a Jeová, aquilo ali é o que deu alegria a eles. Então, é um bom exemplo para nós copiarmos hoje. Vamos ver mais aí no parágrafo 13? Nós também podemos passar por situações na vida em que nos sentimos como numa cova de leões. Às vezes, ficamos muito desanimados porque parece que nossos problemas nunca vão acabar. Nesses momentos, lembrar do que aconteceu com Jó pode ser de ajuda. Podemos ter total confiança de que Jeová tem o poder para acabar com o nosso sofrimento, quer seja agora ou no novo mundo. E ele não vai permitir que este mundo mal dure nem um dia a mais do que ele determinou. Então, quando passamos por situações difíceis, que confiança podemos ter? A irmã Bruna?
Então, em 1 Pedro 5, no versículo 10, mostra que Jeová, ele vai nos dar o que for necessário para continuarmos leais a ele. Então, a gente pode ter essa confiança que ele pode tanto acabar com o nosso sofrimento agora quanto no novo mundo. Isso, muito bem, irmã Bruna, obrigado pelo comentário. E como é que essa gravura aí nos dá uma ideia do que nós passamos? A irmã Karina? Então, esse conjunto de imagem mostra aí, né, um irmão idoso. Ele provavelmente perdeu ali a esposa, né? E um irmão mais novo está ali consolando, né? Na imagem do meio, a família, né? Passando ali por uma dificuldade de uma doença do seu filho, né? E na outra, nós vimos ali um irmão, ele possivelmente está preso porque tem um soldado atrás, né? E ele tendo que fazer ali um serviço, né? Então, o que é que nós aprendemos? Todos esses sofrimentos, às vezes, um de nós, às vezes, passamos, né? Os servos leais de Jeová passam. Mas o que ajuda eles a superar é focar no que Jeová ele tem, na confiança que eles têm por Jeová. Isso, muito bem, irmã Karina, obrigado pelo comentário. E uma certeza que nós podemos ter é que Jeová, ele ama os seus servos leais. Vamos entender isso melhor? Mas antes de lermos o parágrafo 14 e 15, vamos ler Jó, capítulo 14, versículo 15. Jó, capítulo 14, versículo 15. Vamos deixar a irmã Dayana ler para nós? Tu chamarás e eu te responderei. Terás saudade do trabalho das tuas mãos. Muito bem, irmã Dayana, obrigado pela leitura. Agora o parágrafos 14 e 15. Nosso Pai Celestial é leal com aqueles que são leais a Ele. Jeová os ama tanto que, se eles morrerem, Ele vai trazê-los de volta à vida. Jeová vai transformar em alegria toda a dor causada pela morte. É verdade que Jó continuou vivendo num mundo dominado por Satanás. Mas a Bíblia diz que Jeová recompensou Jó por curá-lo e dar a ele muito mais bênçãos do que ele tinha antes. Essas bênçãos foram só uma amostra do que Jeová vai fazer por Jó no futuro. Na verdade, Jeová quer que todos os servos leais tenham verdadeira felicidade e prazer na vida. Ele vai recompensar a todos eles com vida eterna no paraíso na terra. Como Jeová é o soberano do universo, ninguém pode impedi-lo de fazer o que ele quer pelos seus servos. Pensar em como Jeová vai nos recompensar nos consola muito quando passamos por problemas. Então, o que Jeová quer fazer por seus servos leais e por quê? O que Jeová quer fazer e por que ele quer fazer isso? Vamos deixar a irmã Ivonete? Bem, a gente vê que Jeová, ele quer fazer para os seus servos é dar-lhes a vida eterna, aqui na terra, no paraíso. Mesmo que nós morrermos, ele promete fazer isso através da ressurreição, transformando toda dor em uma alegria. Agora, por que que ele quer fazer isso? Porque ele nos ama profundamente e deseja que tenhamos felicidade e prazer verdadeiros. E a recompensa que Jó recebeu foi só uma pequena amostra, né, do que Jeová tem em reserva para nós no futuro. Muito bem, irmã Ivonete, obrigado pelo comentário. E como que essa gravura aí detalha para nós essa situação de Jó? A irmã Karina? Então, depois de muita provação, Jó foi recompensado por Jeová. E nós conseguimos ver aí nessa gravura, né? Ele bem, ele está curado. Ele e a esposa recebendo ali os amigos, né? Nós conseguimos ver a alegria deles, né? E a alegria das pessoas. Ao ver essa gravura, o que que eu pensei? Hoje, assim como Jó, nós também passamos por muito sofrimento, não tão igual deles, né? Mas eu me concentrar que em breve Jeová ele vai me recompensar, assim como recompensou Jó, me ajuda a ter força a lidar com os meus obstáculos. Isso, muito bem, irmã Karina, obrigado pelo comentário. Ainda o irmão Francisco? Aqui falou que Jeová recompensa os leais, né? Então, Jeová,
Tanto que mostrou também aqui, ó, que ele recompensou Jó por curá-lo e dá ele muitas bênçãos. E também mostra também que se nós também manter fiel a Jeová, leal, a gente também vai ser recompensado, apesar dos problemas que nós passamos. Porque aqui falou que ele sofreu muito, né? Talvez a gente pode até adoecer, ter um problema na família, uma doença grave, né? E como até nossas irmãs perdeu antes querida agora, Jeová pode recompensar a irmã, recompensar com as bênçãos. E a gente, por passar por grande problema, a gente pode pedir a Jeová que nos ajuda a continuar perseverando, porque sabemos que não é fácil esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Isso, muito bem, irmão Francisco, obrigado pelo comentário. Vamos ver mais um motivo para a gente confiar em Jeová? Parágrafo 16. Depois de viver uma vida longa, Jó por fim morreu. Mas, como Jeová é o soberano do universo e todo-poderoso, ele tem poder até mesmo sobre a morte. Jeová já escolheu o momento em que vai ressuscitar seus servos amados, e ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Então, que outro motivo temos para confiar em Jeová como soberano do universo? Qual que é o outro motivo que temos? A irmã Beatriz? É que Jeová, como soberano, né, ele tem poder até mesmo sobre a morte, né? E Jeová, ele já escolheu o momento certo, né, em que ele vai ressuscitar os seus servos que já morreram. Então, trazendo de volta a vida e dando a recompensa, né, que eles merecem. Isso, muito bem, irmã Beatriz, obrigado pelo comentário. Ainda, irmão Christian? Aquele texto de Jó 14:15, né? Lá fala que Jeová terá saudade. A Bíblia de Jerusalém, que é uma outra tradução, ela traduz essa palavra saudade como desejará rever. Então, todo desejo, né, é algo que a gente quer muito, é quase uma necessidade. E a gente sabe que Jeová, ele não passaria necessidade com relação às vontades dele, né? Jeová, ele quer muito, Jeová, ele deseja. Tudo que Jeová deseja, ele com certeza vai cumprir. Isso, muito bem, Christian, obrigado pelo comentário. Então, irmãos, o que cada um de nós precisamos fazer? Confiar totalmente em Jeová. Como podemos fazer isso? Vamos começar a ver a partir do parágrafo 17. Nós aprendemos com o livro de Jó que temos fortes motivos para confiar totalmente em Jeová. Somos muito gratos por Jeová não ter permitido que Satanás destruísse o povo dele. Os cerca de 9 milhões de servos fiéis de Jeová que existem hoje são uma prova viva de que Jeová é realmente o soberano do universo. Vez após vez, nós temos visto que as armas usadas por Satanás contra o povo de Deus sempre falham. Embora o povo de Jeová possa parecer indefeso, governos e líderes religiosos poderosos não conseguem nos destruir. E nada pode nos impedir de contar para outros a verdade sobre Jeová e de mostrar que Satanás é um mentiroso e um assassino. Nem mesmo a morte pode nos derrotar, porque Jeová vai ressuscitar todos aqueles que morreram leais a ele. Então, o que mostra que Satanás não consegue destruir o povo de Jeová? O que mostra para nós aí? Que ele não tem êxito? A irmã Alexandra? Porque Jeová não vai permitir isso. E nem mesmo a morte pode nos derrotar, porque Jeová vai ressuscitar aqueles que morreram leais a ele. Isso, Alexandra, muito bem, obrigado pelo comentário. Ainda a irmã Márcia? Hoje também os 9 milhões de servos fiéis de Jeová que existem hoje são uma prova viva de que Jeová é realmente soberano do universo. E vez após vez nós temos visto as armas usadas por Satanás contra o povo de Deus. Elas sempre falham. Então, embora o povo de Jeová possa parecer indefeso, governos e líderes religiosos poderosos não conseguem nos destruir. Isso, muito bem, irmã Márcia, obrigado pelo comentário. Ainda a irmã Sandra?
Então, com esses relatos, nós vimos que não importa quão fortes ou poderosos nossos inimigos pareçam, eles não têm poder maior do que o de Jeová. Assim como vimos no caso de Jó, Satanás ele tem limite e ele nunca consegue provar o que acusa. Podemos ter certeza que quando formos leais, ninguém e nada vai conseguir nos separar do amor e da proteção de Jeová. Isso, muito bem, Sandra, obrigado pelo seu comentário. Então, quando governos conseguem prender nossos irmãos, como tem acontecido aí em outros países, consegue tirar a vida, será então que Jeová não está tendo êxito? Como nós podemos entender isso? Aqui está falando que os governos não conseguem ter êxito em atingir o objetivo deles, que é destruir o testemunho de Jeová. Mas em alguns lugares, irmãos estão sendo presos e estão sendo mortos. Como nós podemos entender, então, o fato deles não terem êxito, que Jeová fala? A irmã Benícia. Quando vemos relatos como esses, né, de governos, né, líderes poderosos, né, tentando acabar com o povo de Jeová, quem não conhece Jeová pode ver o povo dele como indefeso, né, como um povo fácil de atacar. Só que se caso perdermos a nossa vida, Jeová pode nos trazer de volta, porque Jeová é o único que pode derrotar até mesmo a morte. Então, não significa, se caso perdermos nossa vida, que está perdido, de forma alguma. Jeová ele vai trazer de volta todos aqueles que morreram leais a ele. Isso, muito bem, irmã Benícia, obrigado pelo comentário. Aí do irmão Anthony. E um outro detalhe é que, apesar de presos, eles ainda conseguem falar. E o exemplo que esses irmãos mostram também nos incentiva. Os julgamentos que acontecem também acabam divulgando o nome de Jeová. Mesmo eles sofrendo, sendo presos e até mortos, eles deixam um bom exemplo para a gente. Muito bem, irmão Anthony, obrigado pelo comentário. E aí, quando nós pegamos os relatórios de alguns anos atrás, tinha 6 milhões, aí depois 7, 8, 9, só crescendo o povo de Jeová. Eles nunca vão conseguir exterminar todos os servos de Jeová da terra. Eles conseguem atingir um ou outro, mas no geral eles não conseguem atingir. É por isso que aqui fala que tudo que eles usam contra os servos de Jeová falha. Eles não conseguem exterminar o povo de Jeová da terra. Eles conseguem atingir um irmão ou outro. E esse, como os irmãos mencionaram, talvez percam a vida, mas mantêm a lealdade, são presos, mas continuam pregando, e quando sai da cadeia, sai mais forte. Então, o que nós devemos ter em mente, quando Jeová fala que nenhum de nós vamos ser atingido, é no sentido de não vai nunca conseguir acabar com o povo dele aqui na terra. E isso é mais um motivo para nós continuarmos a confiar em Jeová. Vamos ver mais aí no parágrafo 18? Quando meditamos no livro de Jó, fortalecemos nossa fé de que Jeová vai estar do nosso lado, não importa o que aconteça. Durante a grande tribulação, Satanás e seus exércitos vão achar que o povo de Deus é um alvo fácil e vão atacá-lo. Mas assim como nos dias de Jó, Jeová vai estar no controle e não vai permitir que Satanás cause nenhum dano permanente ao seu povo. Muito em breve, Jeová vai acabar com todo o sofrimento que o diabo tem causado à humanidade. Satanás e seus demônios vão ficar presos no abismo por 1000 anos. Por fim, ele e todos os que ficarem ao lado dele vão ser destruídos de uma vez por todas, exatamente como Jeová prometeu. Então, por que não precisamos ter medo do que vai acontecer no futuro? A irmã Judite? Não devemos ter medo, pois Jeová estará no controle, mesmo durante a grande tribulação, como mostra Apocalipse 21:3 e Gênesis. Isso nos leva a crer que que o fim de Satanás é certo. E em nossos dia a dia, isso nos traz muita paz de que o Espírito de Jeová nos enche de esperança ao pensarmos naquele tempo do fim. Muito bem, Judite, obrigado pelo comentário. Aí da irmã Maria? Aqui falou que nenhum dano será permanente, né?
Aos olhos, né, das pessoas que não conhecem Jeová, eles pensam que o dano da morte é permanente, morreu, acabou, né? Então, quando Jeová fala aqui que nenhum dano será permanente, a pessoa pode até morrer, mas ele vai ser ressuscitado. Né? A gente que crê na ressurreição e sabe que Jeová tem poder para fazer isso, nem a morte é um dano permanente, como aos olhos de muitas pessoas aí que não acreditam no poder de Jeová de ressuscitar a pessoa. Então, por isso, quando ele falou que nenhum dano vai ser permanente, não quer dizer que a pessoa vai passar pela grande tribulação ali ou vai ser atacado, que ele não pode perder a vida, ele talvez pode até perder a vida. Mas Jeová vai trazer de volta, por isso que nem a morte é um dano permanente. Isso, muito bem, Maria, obrigado pelo comentário. E como que esse estudo, irmãos, nos ajudou a termos essa confiança agora em Jeová de que ele vai estar no controle? O que nós aprendemos no estudo que nos faz ter essa certeza? Que podemos confiar que tudo que eles usarem contra nós não vão ser bem-sucedido. Até quem está sobre a submissão de Jeová, para facilitar. A irmã Ivonete? Porque Jeová, ele deixou o livro de Jó escrito justamente para isso, né? Então, se nós meditarmos na história de Jó como um todo, e depois também nas outras histórias que vieram depois de Jó, né, com os irmãos na época do nazismo, isso fortalece a nossa confiança. Então, nós precisamos isso, fortalecer a confiança agora de que Jeová, independente do danos que nós vivemos agora, ele vai nos salvar. Mesmo, já comentado, mesmo que morrermos, não significa que Jeová esqueceu da gente. Ele vai nos trazer de volta à vida. Muito bem, irmã Ivonete, obrigado pelo comentário. E Jeová põe limites. Ele pôs limite até mesmo em Satanás. Então, por mais que Satanás queira, Jeová põe o limite para eles. Então, dá a nós a certeza de que eles nunca vão conseguir ter êxito em exterminar o servo de Jeová na terra e vai fortalecendo assim mais a nossa fé. Vamos então considerar o último parágrafo, 19. Não vemos a hora de um novo mundo chegar e de termos vida perfeita e verdadeira felicidade. A vida vai ser muito melhor do que qualquer coisa que conseguimos imaginar. Jeová promete: veja, estou fazendo novas todas as coisas. O que isso quer dizer? Pela primeira vez em milhares de anos, os humanos vão ficar livres da influência terrível de Satanás e seus demônios. Que alívio isso vai ser! Nunca mais vamos perder uma noite de sono por causa das ansiedades deste velho mundo. Os que sobreviverem ao Armagedon vão ver todas as doenças desaparecerem. E, finalmente, a ressurreição das pessoas que amamos vai começar. Nós vamos ter a vida que o nosso Pai Celestial queria desde o início. E não é o último, não, tem mais um. A pergunta: que recompensas os que confiam totalmente em Jeová vão receber no futuro? A irmã Semilda? Então, os que sobreviverão ao Armagedon, eles vão ver todas as doenças desaparecer, né? E finalmente a ressurreição das pessoas que amamos vai começar. E nós vamos ter a vida que o nosso Pai Celestial queria desde o início do. Isso, muito bem, Benício. Irmã Semilda, obrigado pelo comentário. E como é que essa gravura nos ajuda a entender isso? A irmã Karina? Nos parágrafos anteriores, nós vimos ali 3 famílias que estavam sofrendo muito, alguns servos fiéis de Jeová. E nessa gravura eles conseguiram retratar ali o que aqueles servos eles vão ganhar no futuro por continuar fiel. Aquele irmão idoso, ele conseguiu rever a sua amada esposa. Aquele irmão que estava lá trabalhando ali, né, estava preso, ele está sentado, conseguindo ler a Bíblia. E aquela família que estava ali com o filho doente está podendo curtir ali o maravilhoso paraíso. Então, nós nos concentrarmos nessas bênçãos é que vai nos fortalecer a nossa fé. Muito bem, irmã Karina, obrigado pelo comentário. E agora sim, o último parágrafo. Precisamos de coragem para enfrentar os desafios desses últimos dias e continuar fiéis. Então, estamos determinados a confiar totalmente em Jeová e apoiar sua soberania. Queremos mostrar nosso amor por nosso Pai Celestial e provar que Satanás é um mentiroso. Podemos ter certeza de que
Se continuarmos fiéis a Jeová, o soberano do universo, vamos ter um futuro maravilhoso, porque ele quer muito recompensar os seus servos fiéis. Muito bem, Christian. Queremos agradecer a você. Excelente leitura aí dos parágrafos. O que você, então, está determinado a fazer? A irmãzinha Luísa? Aqui na frente. Aqui na frente. Ana Luísa. Estamos determinados a confiar totalmente em Jeová e apoiar sua soberania. Isso, Luísa, muito bem. Obrigado a você pelo seu bom comentário. Nós temos aí mais 3 perguntas, os irmãos ainda podem se expressar aí seus comentários ainda. A primeira, como o livro de Jó prova que Jeová é o soberano do universo? Irmão Yuri? Pelo modo que Jeová lidou com toda a situação de Jó, né? Ele já sabia das intenções de Satanás, colocou limites em Satanás, né? E ainda assim, no final, ainda recompensou Jó com o dobro de tudo que ele tinha, que prova que ele tem poder sobre tudo e todos. Isso, muito bem, Yuri, obrigado pelo comentário. E como o livro de Jó prova que Jeová quer muito recompensar os seus servos leais? A irmã Bruna? Quando Jó ele se manteve fiel, Jeová deu tudo em dobro para ele. Então, isso mostra que ele vai fazer o mesmo por nós no futuro. Ele vai acabar com todo o sofrimento, toda a morte, tudo que nos causa dor, ele vai acabar. Então, é isso que ele promete para nós. Isso, muito bem, Bruno, obrigado pelo seu comentário. E como que o livro de Jó prova que você pode confiar totalmente em Jeová, o soberano do universo? A irmã Ivonete? Porque ele mostra que Jeová está sempre no controle, define limites claros, nunca abandona quem lhe é leal e tem poder para acabar com qualquer sofrimento. Ele cumpriu tudo o que prometeu com Jó, protegendo e recompensando ele. Assim temos a certeza de que ele fará o mesmo por nós. Então podemos confiar nele de todo o nosso coração. Isso, muito bem, irmã Ivonete, queremos agradecer a você e a todos os irmãos pela excelente participação que puderam dar aí no estudo de hoje. E para encerrarmos então a nossa reunião, vamos fazer também de maneira alegre e vamos finalizar cantando aí o cântico número 153. E depois queremos convidar nosso irmão Thieres para finalizar com a oração para nós, beleza? O cântico número 153 tem por tema Jeová me dá coragem. Por enquanto o cântico não está funcionando ainda, a gente vai despedindo do pessoal aí. Tá aí, a segunda reunião, última, né? Última reuniãozinha do Salão do Reino. Estude a sentinela. O cântico às vezes não funciona, porque acontece lá que eles não conseguem funcionar o cântico. Mas é assim mesmo. Depois você resolve lá. Eles consertam lá. Então tá aí, 2 reuniões gravadas. O primeiro gravei, funcionou ok, tudo certinho. Falta testar essa segunda reunião aqui, ó. Segunda reunião, estudo sentinela, irmão Christian, irmão Marcos Grace nas perguntas, irmão Christian na leitura. Acho que é Christian mesmo o nome dele, é isso mesmo. Aí, Salão do Reino, se eu Jeová, Salão do Reino. Transmissão.
Tendo transmitido aí no Buzzcast também, site do Buzzcast. No site do Buzzcast e no YouTube. E quem vai fazer a oração é o senhor Altieres. Nosso amigão Altieres, ele vai ser desde pequeno. Amigão meu aí. Senhor Altieres. Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Ele está acabando o cântico. Vou finalizar o áudio aqui do microfone. Aí começa a oração. Então, vai estar gravando aqui, criptografado esse vídeo. Demorando um pouquinho para finalizar, mas daqui a pouco finaliza o cântico. E a gente deve achar, tá demorando, né, pra acabar as duas reuniões, os dois discursos. Primeira reunião, segunda reunião, mas com o tempo acostuma, galera. As pessoas acostumam. Acostumando. Aí a gente tá finalizando. Mais o microfone aqui. Aí, ó, vai começar a oração. Vamos lá. Oração. Jeová, nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela vida que nós temos. Somos gratos ao Senhor por ter disponibilizado na Bíblia esse relato sobre o seu servo fiel, Jó, para que pudéssemos espelhar, visto que nós também passamos desafios semelhantes ao que Jó enfrentou. Queremos aprender com a história dele para poder também fazer o nosso melhor, ser zelosos, ser fiéis ao Senhor e ter a plena certeza que o Senhor vai nos recompensar assim como Jó foi recompensado. Pedimos, Jeová, como cantamos agora, coragem. Precisamos de muita coragem, Jeová, visto que o final desse sistema vai se aproximando a cada dia que passa e esse sistema vai ficando mais desafiador, vai ficando mais difícil viver. Até mesmo dentro da congregação, nós passamos por ansiedades, dificuldades, às vezes desentendimentos, e queremos pedir suas forças, Jeová, Espírito Santo, para que possamos demonstrar coragem, permanecer leais ao Senhor e possamos nos aproximar ainda mais do Senhor, para que possamos perseverar até o fim. Lhe agradecemos por tudo e pedimos proteção para que possamos ir para os nossos lares com segurança e amanhã possamos dar o nosso melhor em dar um bom testemunho sobre o Senhor. Fazemos isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, finalizou aqui a reunião. Acabou a reunião. Finalizou. E eu vou desligar aqui o áudio e o vídeo. Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês aí no YouTube. Essa gravação áudio e vídeo. Temos também a gravação do pessoal lá do Buzzcast, do BI, ok? Joia, galera, ok? Estamos aí com o pessoal do Buzzcast, o site, vídeo ao vivo, vídeo de transmissão ao vivo. Agradecer o pessoal aí na transmissão, né? Tanto o vídeo no YouTube como no Buzzcast. Companhia de cada um de vocês, eu agradeço pelo Ibope aí, ok? Em breve estaremos de volta com muito mais Criativa Mix, mais transmissão do Salão do Reino. Sets mixados também. Temos sempre aqui com a gente. Vamos procurar só o WhatsApp. Estamos sempre no WhatsApp. Eu tenho que pegar meu contato ali, gente.
Meu contato é para passar para vocês aqui. Vocês entrar no WhatsApp lá e pegar o link do Buzzcast aqui para entrar no meu site aqui para vocês acompanhar. Vídeo online, vídeo ao vivo. Deixa eu pegar ali o contato. Só um minuto. Que eu não gravei até hoje, vocês acreditam? Meu número. DDD 55 DDD 31 987 48 5685. Falaram com Leandro Matos Rodrigues. DDD 31 987 48 5685. Falaram com Leandro Matos Rodrigues. Ok? Então, por aqui. Fica todo mundo com o Deus Jesus. E me deve sair de volta com muito mais criativamente. Até mais. Tchau, tchau. Fui.